Glória a Deus. Querida igreja, Pai do Senhor Jesus, tome seu assento por bondade. Eu glorifico a Deus por estar aqui cultuando a Ele e também tendo este momento de comunhão com a Arca da Aliança. E sendo essa a minha última participação nessa vinda, eu deixo aqui a minha palavra de gratidão ao pastor Frank e todo o corpo ministerial, todos os demais pastores, obreiros, líderes que nos acolheram tão bem aqui. Também a nossa irmã Ellen, que nos acolheu com muita hospitalidade, e todos os demais envolvidos. E eu vim cirurgiado, como o pastor falou ontem, fiz um esforço muito grande, e quero dizer aos irmãos que não fiquei nem um pouco arrependido, estou muito satisfeito, e vi que valeu a pena. Por que eu estou dizendo isso? Eu não sou pregador itinerante, não vivo de agenda, né? Tivemos a oportunidade de conversar bastante com os nossos pastores, e por que digo que vi que valeu a pena fazer todo esse esforço? Porque encontrei uma igreja que ama ouvir a palavra de Deus. Então, isso me fez ter a plena convicção de que valeu a pena. Até porque ontem o culto foi na rua. Eu gosto de culto na rua, mas tanto culto quando é feito em rua, praça pública ou em ginásio, os irmãos podem observar de maneira geral que a gente pentecostal geralmente fica disperso. De maneira geral, né? Quando é feito assim em ambientes abertos, fica aquele passo a passo, aquela conversa, aquela distração. E ontem ali nós estávamos em praça pública, mas a igreja estava compenetrada num só espírito, não é, irmãos? Isso é bonito, porque às vezes nós estamos em um templo e o povo não está com a mente concentrada, até num ambiente como esse. Então, ontem eu vi a identidade dessa igreja e hoje continuo vendo, não é isso? Então, é bom estar no lugar onde a palavra é ensinada e a igreja vive o efeito dela, não só na hora do culto, porque tem muita gente que encomenda efeitos instantâneos, como se a palavra de Deus fosse um miojo, ali de 2 minutos, 3 minutos, comeu, mas depois de meia hora já está caçando algum biscoito no armário para completar o buraco que ficou. E a palavra de Deus não é esse macarrão instantâneo que você come e depois fica procurando, catando uma coisa para preencher. A palavra de Deus é um pão vivo que nos sacia completamente. Então, se tiver profecia, se tiver revelação, é bônus. Mas se não tiver nada disso, mas tiver doutrina, 1 Coríntios 14, né? Quando vos reunir, tem doutrina, tem revelação, tem interpretação. Paulo disse, faça-se tudo para edificação. Então, a igreja ela vai crescendo. E ontem nós iniciamos uma reflexão sobre a ressurreição de Jesus e vamos continuar. Lá em 16 de Marcos, os irmãos sentados como estão, eu sei que já foi feita a leitura, e a gente vai lendo versículo por versículo, pois não quero cansá-los. Mas nós paramos em um versículo de número 9. Ou 8. Eu só vou ler o 9, os irmãos deixam a Bíblia aberta, e depois a gente continua meditando versículo por versículo, amém? Como reverência apenas o verso 9. E tendo Jesus ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Quem diz amém? Amém. Pode sentar. Meus irmãos, observe que a agenda de Jesus estava combinada com a do Pai. E Jesus, de maneira muito organizada, vai dar seguimento a esta série de visitas que vai durar 40 dias. Ontem nós refletimos que o Senhor Jesus, ele não tem pressa, pois ele é eterno. E, sendo Deus, evidentemente, desfruta deste atributo. Então, tinha algumas pessoas para serem tratadas. E a primeira aqui escolhida para ser testemunha ocular é Maria Madalena. João, Lucas, Marcos vão falar de Maria Madalena, ou Maria de Magdala,
como dizem outras versões, nos seus evangelhos. Mas só Marcos faz questão de colocar essa especificação no nome dela. Maria Madalena, a que Jesus tinha expulsado 7 demônios. Não no sentido de olhar para o passado dela e querer envergonhá-la, ou desmerecê-la, de maneira alguma. Mas mostrar como Jesus é especialista em transformar vidas. Porque nós, humanos, a gente gosta de vez em quando de estar dando uma revirada em antecedentes criminais e espirituais. A gente crente, eu não vou nem falar dos não crentes, mas a gente, veja que eu estou falando de vocês, eu estou me incluindo, porque tem pregador que pega a marreta, bate na cabeça de todo mundo, mesmo na dele. Eu estou me incluindo, estou confessando o meu pecado. Nós, crentes, gostamos de vez em quando dar uma folheada nos antecedentes dos outros. Os nossos não. Os nossos a gente diz que Jesus apagou o nosso passado, jogou no mar de esquecimento, não me lembrarei mais. Mas quando a gente vai falar de alguém, a gente costuma de dizer, né? É aquela criatura que não servia para nada. É o irmão fulano, que não prestava para nada. A gente gosta de dar esses relatórios, se lembrando do passado, mas para desabonar, desacreditar, desprezar. E temos que ter cuidado, porque o especialista em relembrar passado para colocar alguém para baixo é Satanás. O nome dele, diabo, significa acusador. A especialidade dele é falar mal, é revirar o baú lá do passado, encontrar as pendências e jogar no nosso nome, para que tudo que seja relacionado a gente fique para baixo, fique no andar de baixo. Jesus, ele tem uma propriedade tão maravilhosa de transformar isso, quando ele chega na vida de uma pessoa, que até quando o passado dessa pessoa é falado, não gera vergonha, mas gera honra. Porque uma coisa é Satanás aparecer e dizer, essa aí é a Madalena, a que vivia endemoniada, até porque estava falando dele mesmo. Mas outra coisa é um evangelista dizer, Jesus escolheu como primeira testemunha ocular Madalena, a que antes era endemoniada. Ou seja, numa ótica humana, ela era a última para ser escolhida para a posição de honra de primeira testemunha ocular. Mas quando Jesus chega, ele pega o instrumento da desonra e da vergonha e transforma em um título de honra. Só Deus tem poder para fazer isso. Madalena, a ex-endemoniada. Satanás, quando ia falar dela, terminava tendo que glorificar o nome de Deus. Madalena, um dia eu até usei ela, mas agora eu não tenho mais espaço, porque ela se encontrou com Jesus de Nazaré e deixou ela transformar a vida dela, não é? Então, é isso que a gente precisa entender quando o evangelista cita que Jesus escolheu aparecer primeiro para Maria Madalena, uma ex-endemoniada. Isso é muito importante para que ninguém fique com complexo de inferioridade pelos cantos, deixando ser esbofeteado por Satanás. Tudo aquilo que o Senhor fez na minha, na sua vida, deve concorrer para a glória do nome dele, não a nossa, mas a dele. Então Jesus, ele tinha esse carinho especial com Madalena, mas não era só com ela. No verso 10, ela ficou muito animada quando viu Jesus, né? Primeiro, ela foi tomada de espanto, nós vimos, e de assombro. O verso 8 usa a expressão temor e assombro, quando viram o sepulcro aberto. Já outro evangelista, João, diz que quando Maria Madalena viu Jesus, ele começou a falar com ela, mas ela não percebeu que era ele, porque parece que Jesus estava mesmo ressuscitado, numa aparência tão normal, que ela confundiu ele com um jardineiro, e disse, aonde é que o Senhor o colocou? E Jesus já tinha removido a pedra, estava falando com ela, e ela não estava percebendo o milagre. E aí vai ser necessário somente uma palavra
para Jesus desmontar a estrutura da adoradora Maria Madalena. Vai chamar ela pelo nome. Jesus não vai cuspir fogo, não vai soltar brasa da venta, não vai cortar laço, não vai botar uma espada flamejante no rosto dela. Não, Jesus só vai olhar para ela e dizer: Maria. Veja como Jesus é. A gente precisa de fogos de artifício, de orquestra, de tanta coisa para se afirmar. Jesus se mostrou sem nem falar dele, falando dela. Jesus se revelou, chamando ela pelo nome, porque Jesus podia dizer: ei, acorda, sou eu. Mas Jesus nem precisou falar dele. Falando dela, ela reconheceu que era ele. Um jeito especial parece que ele tem de chamar o nome de cada um de nós. Não sei se era uma entonação, não sei se era o timbre da voz, o sotaque, mas quando ele disse Maria, ela já foi fazendo aquilo que ela gostava de fazer quando estava diante de Jesus: adorar. Ela responde chamando ele de Raboni, Senhor da minha vida, Mestre da minha alma, e se prostra para adorar. Eu nem posso, glória, por isso que é perigoso pregar pentecostal, que a gente esquece. Aí quando ela foi se prostrar, ela quis agarrar Jesus, porque se Jesus chegasse agora nessa vida midiática, talvez ia pedir logo para tirar uma selfie. Mas eu acho que Jesus não. Eu acho que a gente ia correr para abraçar ele, que foi o que ela fez. Quando ela foi abraçar, ele disse: calma, se alegre muito não, que eu não sou só seu não. Eu vim, mas não é só com você o mistério, porque eu não tenho grupinho, eu vim para todo mundo. Veja como Jesus é. Jesus disse: não me detenha, me adore, mas não me prenda, porque eu não sou só seu. Eu vou fazer uma ronda, eu tenho umas visitas para fazer. Tem uns deprimidos, tem uns ansiosos, que está pensando que eu ainda estou morto, mas vai lá e diz a eles que eu estou indo lá na Galileia para marcar o encontro e colocar as coisas no lugar. Louvado seja Deus. Interessante aqui o verso 7, que Jesus diz o que ele já tinha falado quando estava ainda em vida, antes de ser morto. E Marcos registra isso no verso 7. Eu estou indo adiante de vós para a Galileia. Por que Jesus não marcou o encontro em Jerusalém? Por que Jesus não marcou o encontro no Getsêmani, que foi a última vez que os discípulos viram ele tão amargurado? E Jesus podia marcar o encontro lá e pedir para soltar um dos nossos hinos que nós gostamos, por exemplo, olha eu aqui, né? Essas canções triunfalistas que a gente canta. Ninguém vai me impedir de receber. Se o autor do hino estiver aí, não me tenha por inimigo. Eu não estou ridicularizando o hino, eu estou dizendo que a gente gosta de usar essas canções triunfalistas, não é? E Jesus podia chegar cantando: quem me viu verá, olha eu aqui por cima, eu dei a volta por cima, é dupla honra, sobrevivi, e tanta coisa assim. Mas escutem, Jesus é tranquilo, Jesus não está preocupado em se mostrar, ele está preocupado em tratar pessoas, não é? Jesus não está preocupado em dar carteirada, porque se Jesus fosse um menino mimado de painho, ele já ia chegar dando as carteiradas. Olha eu aqui, tu disse que eu não ia viver? Tu não disse que eu não era rei? Tu não disse que eu não era Deus? Vocês agora vão ter que me engolir, vão ter que me aceitar. Não, nada disso. Jesus vai tratar com cada um na medida que cada um suporta. E é interessante que ele manda a Madalena dar o recado: diga a eles que estou indo para Galileia. Galileia, irmãos, era o lugar mais improvável para o ser divino escolher para ser sua base de tarefa. Porque Jesus, no seu ministério terreno, ele sempre fez as coisas ao contrário das convenções humanas. Jesus era especialista em quebrar protocolo, quebrar paradigma, virar as coisas pelo avesso. Galileia foi o lugar que ele escolheu para fazer seu primeiro milagre. Ele poderia ter escolhido o Templo Central em Jerusalém, mas escolheu Caná da Galileia, e um casamento. Já foi um tabefe na cara dos essênios, que era uma das grandes congregações do tempo. Os essênios tinham pavor a casamento, e os essênios aguardavam o Messias, mas eles esperavam um Messias muito puro, tão puro que não convivia com ninguém. Aí Jesus diz: eu vou logo mostrar a eles que eu sou diferente. O meu primeiro milagre vai ser numa festa de casamento. Botou logo para quebrar a convenção da congregação dos essênios. E outra coisa, escolheu Caná da Galileia.
Quando a gente fala Caná da Galileia, parece ser um mero termo geográfico, mas os irmãos têm que lembrar que a Galileia era uma região depreciativa para os judeus. É tanto que eles condenominaram ela, apelidaram de Galileia dos gentios. Era a terra de mistura. O judeu da gema mesmo, ele não gostava do território galileu. Por isso que denominaram a região central de Judeia, para dar a ideia de que eram puros, que eram da gema, um senso bem nacionalista. E o pessoal da Galileia herdou aquela miscigenação lá do pessoal do norte. Então, território galileu era território miscigenado, mestiço, não puro. Foi lá que Jesus escolheu para fazer uma ronda e selecionar justamente a sua mesa diretora. Estou falando dos 12 discípulos. Não escolheu na Judéia, escolheu na Galileia, torando a cabeça das convenções sociais da sua época. Porque Jesus não foi consultar índice de desenvolvimento humano, renda per capita, produto interno bruto, questões socioeconômicas, porque se ele fosse procurar os economistas, os sociólogos, os políticos da época, eles iam botar a seta, Judeia, Judeia. Jesus disse, eu vou exatamente na direção contrária, Galileia, Galileia, Galileia dos gentios. Foi lá onde Jesus fez a maior parte dos seus milagres, foi lá onde Jesus passou a maior parte da sua vida, e sempre ao contrário do que as convenções sociais esperavam. Jesus, ele sempre gostava de confundir a mente de quem pensava que era alguma coisa. Ele gostava de fazer umas coisas que homem não consegue fazer. Ele pegava, por exemplo, dois extremistas, dois polos, e juntava sem dar curto-circuito. Porque no grupo dos 12 ele pegou um colérico e um sanguíneo, um fleumático. Pegou Pedro, uma bomba chiando, e pegou João, que vivia anestesiado, e disse, vocês vão trabalhar junto. E dos 12 eu quero 3, e dos 3 vocês vão estar juntos, os dois, toda hora. Ele é muito explosivo, e tu parece uma barata morta. Vai aprender a conviver os dois, porque quando eu estou no meio, quem tem diferença tem que ficar na unidade e na comunhão. Louvado seja Deus. Porque tem crente que chega para o pastor e diz, escolha, ou ele ou eu. Jesus vai dizer, nenhum nem outro. Vigia, porque aonde Jesus está, as diferenças evaporam-se e desaparecem, para que a glória dele resplandeça exclusivamente. Eu vou citar só mais outro exemplo de outra loucura que Jesus fez. Jesus pegou um da extrema esquerda e um da extrema direita e disse, vai trabalhar comigo. Trazendo para o dia de hoje, vocês estão entendendo. Ele pegou Simão zelota, antigoverno, odiava o governo, oposição, e pegou Mateus publicano, pró-governo, funcionário do governo, e disse, vai ficar aqui, direita e esquerda, vai trabalhar comigo também. Eu não gosto dele, mas tem que gostar de mim. Quem gosta de mim vai gostar um do outro, e vai trabalhar todo mundo junto para fazer a minha obra. Então pare de olhar para alguém que está ao lado e fique perguntando a Jesus, por que o Senhor escolheu ele? Porque pode ser que alguém esteja olhando para você e perguntando a Deus, e por que o Senhor escolheu ela? Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E nisto sereis meus discípulos, quando derdes muito fruto. Isso é possível dar fruto se tiver enxertado em Jesus, se tiver enxertado no pastor Cai, se tiver enxertado em pregador, em cantor, em profetiza, em guru gospel, vai voar como palha seca. Mas se estiver enxertado em Cristo, moda não derruba, política não derruba, governo não derruba, filosofia não derruba, ideologia não derruba, nenhuma porta vai prevalecer, porque Jesus derruba ela, e a igreja avança, porque ela tem a autoridade que há no nome que há sobre todo nome, o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Mas dizei a Pedro e aos discípulos que estou indo para Galileia. Jesus gosta de ir aonde ninguém vai. Por isso que ele chegou na sua casa, no seu bairro, na sua parentela. E com todo respeito, Jesus vai onde a polícia militar não vai. Jesus vai onde corpo de bombeiro não vai. Onde a vigilância sanitária não chega.
onde companhia telefônica não chega. Glória a Deus. Jesus chega aonde nem os anjos chegam. Eita Deus. Tanque de Betesda. Dizia a crença que um anjo movia as águas. A gente sabe que nem é isso, não é? Mas a crença se instaurou ali. E quando Jesus chegou, dando uma volta, que viu o paralítico, disse: tu, rapaz, toda vez eu pego a ficha, mas quando é a minha vez, alguém passa na frente. Eu queria ser curado, mas não tem quem me leve. Jesus disse: você não precisa não, ninguém leve não, porque você não vai até a cura que vai chegar até você. Glória. Levanta, toma a tua cama e anda. Louvado seja Deus. Jesus é especialista em ir aonde ninguém vai. Ele entra aonde a oposição e a resistência impede que outras esferas entrem. E ele vai mandar esse recado para ir na Galileia. Maria Madalena chega e dá o recado aos discípulos que estavam trancafiados com medo. E é interessante que, quando ela dá o recado, o apóstolo João nos ensina que Pedro e João, crendo ou não no que ela falou, vão correr para ver o sepulcro. É interessante que João diz que vai correndo na frente, Pedro vai atrás. Mas quando chega no sepulcro, João não tem coragem de entrar. João entra, Pedro entra. E há uma cena fantástica que vai comover o coração de Pedro. É que quando ele entra no sepulcro, os lenços que envolviam o corpo de Jesus estavam lá. Isso foi um sinal tremendo que Jesus deu, porque Jesus, sendo Deus e conhecendo o futuro, sabe que há 4 grandes teorias que foram levantadas para negar a ressurreição de Jesus. 4 grandes, tem várias, mas são 4 principais que negam a ressurreição de Cristo. E uma dessas 4, eu vou falar só uma, é uma teoria que diz que, na verdade, o corpo de Jesus foi devorado por alguma fera, um tigre, um leopardo, uma hiena, até um cachorro doido. Foi lá e devorou o corpo de Jesus e ele desapareceu. Então Jesus, para desmontar com um golpe só essa teoria, teve a lembrança, o cuidado de, quando ressuscitar, deixar o lenço lá quietinho. Porque qual é o tigre que, antes de devorar o corpo, ia tirar a embalagem e dobrar lá no canto? Então, quando Pedro chegou, disse: não foi hiena, não foi tigre, não foi leopardo, glória, foi o Pai que bradou do céu, mandou a morte da marcha ré, removeu a pedra, glória, e deu vida ao Filho. Glória ao nome de Jesus. Eles voltam para casa. Eles voltam para casa para dizer aos demais discípulos: olha, o Nazareno está vivo. Eu penso, na minha interpretação, que quando as mulheres chegaram dizendo, a maioria dos discípulos disse: mulher, você sabe, né, emotiva, tiveram uma visagem e estão confundindo com a realidade. Mas quando Pedro e João voltam dizendo: rapaz, ele está vivo mesmo, que a gente encontrou lá uma cena fantástica. Talvez eles pensaram: isso é contagioso, essa alucinação está passando, está vendo que ele não está vivo, coisa nenhuma. Jesus poderia chegando, dando uma carteirada e dizendo: eu estou vivo sim, mas repito, ele não tem pressa. Ao invés de ele aparecer logo na casa, ele deixou que a informação fosse sendo trabalhada no coração dos discípulos. E enquanto isso, Lucas 24 nos registra que ele foi fazer uma visita a 2 discípulos que nós não sabemos quem são, embora Lucas chame um deles de Cleopas. Não sabemos se era o apelido de algum dos outros dos 11, ou era um outro discípulo que ainda não foi revelado nas Escrituras. Mas esses 2 discípulos, depois que recebem a notícia da morte de Cristo, voltam no domingo de Jerusalém para Emaús, uma distância de 12 quilômetros. 12 quilômetros naquela região era uma caminhada de um dia inteiro. Possivelmente saíram logo cedo e foram caminhando, voltando, desiludidos, tristes, arrasados. O mundo deles tinha desabado ao chão. Quem se coloca no meio da viagem, no Expresso Canelinha? Jesus ressuscitado. Só que Jesus aparece de uma maneira tão simples que eles confundem Jesus com um forasteiro, com um viajante.
Jesus chega perguntando: e aí, meus irmãos, como é que vocês estão? E a resposta deles é dura. Eles dizem assim a Jesus mais ou menos: você não tem Instagram não? Você não tem WhatsApp? Tu não está no grupo da igreja? Não assististe jornal hoje? E Jesus disse: o que aconteceu? Só se fala dele, tadinho, bichinho, era tão bonzinho. Ele quem? O Nazareno. Será possível que você não assiste jornal? Ele vivia dizendo que ia ressuscitar. E ele era até poderoso, fazia tanto milagre. Se você entrasse no perfil dele, ia ver as postagens. As pregações do YouTube dele era tão bonita. Eu estou parafraseando, mas eles disseram mais ou menos assim: era tão bonzinho ouvir ele. Ele fazia tanto milagre. E o pior, dizia a gente que ia ressuscitar. E hoje já é o terceiro dia e nada. Domingo de ressurreição, mas ele se comportando como se fosse sexta-feira santa. É aquele crente que sofre de excesso de passado. E excesso de passado pode gerar depressão. Lembra que eu disse ontem que Jesus vai pegar a cabeça de alguns crentes e promover um giro de 180 graus? Que é gente que está andando para frente, mas olhando para trás. E Jesus vai virar a cabeça, dar um empurrão e dizer: olha para frente, terra. A vida é vida, a vida segue. Deixa de chororô, deixa de chorumela, deixa de mimimi. Vira o dia, vira a página. Jesus ressuscitado, falando com eles, e eles dizendo que Jesus era um desinformado, viajante, que não sabia de nada. O que é que Jesus faria se fosse um filho mimado de painho? Se transfiguraria, ia dizer: desinformado é vocês. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, mas nada disso. O que é que Jesus faz com um crente que está fraco, crente que está murmurando? O que é que Jesus faz com um crente que está com nível de fé baixo? O que é que Jesus faz com um crente que está sem força para andar? Vacina de Bíblia, injeção de palavra. Jesus não vai cantar corinho de fogo, não vai dar uma cortada de laço, não vai chamar 2 anjos para pegar na mão dele e sair marchando. Jesus vai dar uma marretada de Bíblia na cabeça dos dois. O problema de vocês é falta de Bíblia. Aí Jesus agora deu uma lapada mais forte. Eles não disseram que Jesus não sabia das notícias? Aí Jesus disse: vocês não sabem de Bíblia, vocês não leram eita glória, a lei e os profetas não? Vocês estão dizendo que eu não leio o jornal, e vocês não leem a palavra, porque se vocês lessem a palavra, vocês conheciam a minha profecia. Mas já que a gente tem 12 quilômetros de andança, eu vou dar aula agora de EBD, misturado com doutrina, e vocês vão aprender a minha palavra, para essa tristeza, essa depressão e esta ansiedade sair do vosso coração. Louvado seja o nome de Jesus. Está tristinho? Bíblia. Está sem sono? Bíblia. Está sem apetite? Bíblia. Está sem vontade de viver? Bíblia. Está com raiva? Bíblia. Bíblia. Palavra. A palavra é pão, a palavra é água, a palavra é fogo, a palavra é martelo, a palavra é espada, a palavra é mel. Recebe a palavra e ela dará vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus pela palavra dele na sua vida. Esta palavra que quebra o arco, esta palavra corta a lança, esta palavra fecha a cova, essa palavra cura a lepra, essa palavra cura a cegueira, cura e traz ao homem uma comunhão que ele nunca teve com o Espírito Santo de Deus. Jesus fez isso. Bíblia, palavra. O negócio foi tão bom, a aula foi grande e Jesus foi ensinando. Quando chegou na bifurcação que na estrada tinha, Jesus fez um teste. A bifurcação, Jesus sabia qual era o lado que eles iam, aí fez que ir na direção contrária. Tem aquela pessoa que ela precisa de algo, mas ela não quer dizer que é ela que precisa, ela diz que é você. Eles fizeram isso. Por que você vai para o outro lado? Não vá não, está tarde. Você está cansado da viagem, é perigoso, mas não era. Mas na frente a gente vai descobrir porque eles ficaram dizendo: vem com a gente, não é bom você ir não, é bom você ficar, é bom para você, mas não era. A gente sabe mais na frente porque foi que eles fizeram esse pedido a Jesus. Eu disse: tá bom, já que vocês estão pedindo, agora estavam me xingando, mas agora já estão pedindo para eu ficar. A palavra faz isso. Olha, se um crente chegar num culto e disser: misericórdia, 1 hora de palavra hoje, meu Deus do céu,
E eu vou conseguir me concentrar esse tempo todinho. Não vai ter um intervalo não para o cantor cantar um corinho de fogo. Meu irmão, você precisa nascer de novo. Porque crente que fica desesperado, porque no culto vai ter meia hora, 40 minutos, 1 hora de Bíblia, ele não é ovelha, é bode. Porque ovelha, ela gosta de grama. Segunda-feira, grama. Terça-feira, grama. Domingo, grama de novo. Grama. Eita, glórias boas. Eita, grama boa. Glória, grama boa. Ela vem para o culto no domingo, porque a ovelha, ela mastiga, engole. Quando você pensa que acabou, ela volta aquela comida todinha para a boca para mastigar mais. Então, o crente vem para o culto no domingo, você encontra com ele na sexta-feira. Minha irmã, como é que tu tá? Rapaz, eu estou na bênção. Rapaz, eu estou pensando naquela palavra de domingo ainda. Eita, irmão, foi mesmo a ovelha mastigando. Então, quando eles receberam a palavra, gerou neles desejo de ficar mais perto de Jesus. Suporte, viu, irmão? Porque eu não sou itinerante, não, sou pastor de igreja. A gente fala assim e Deus vai dando a gente a revelação mesmo. Se a sua alma se satisfaz mais, que não assista seu seriado, assista seu filme, mas se a sua alma tem mais prazer em maratonar um seriado inteiro e ficar em depressão porque o diretor cancelou o contrato e não vai ter a continuação da temporada, como é que eu vou viver sem saber o final dessa história? Eu acho é bom. Eu acho é bom quando essas séries são canceladas do nada. Olha, irmão, eu vibro para esses crentes aprender. Aí fica depressivo. E agora, o meu herói? Eu não sei como é que vai ser. O teu herói já revelou o plano dele completo. Ouve a palavra que ela tem um plano completo para a tua vida. Essa história não é inacabada. Mas se eu tenho mais prazer em maratonar um seriado e para ler o livro de Obadias eu fico tonto, Obadias ou Judas, eu estou falando Obadias ou Judas, você sabe por quê? Porque são um capítulo só. Aí vai ler Obadias, tem crise de labirintite, a pressão baixa, o olho queima. Meu irmão, se tu não presta para ler o livro de Obadias, já está morto já. É orar para Deus ressuscitar mesmo na sua vida, tem que ter ressurreição. Mas quanto mais perto de Jesus, mais desejo tenho. Então, como eles ficaram com Jesus ali ouvindo e não sabiam ainda que era Jesus, pediram para Jesus ficar. Fica mais um pouquinho. Na hora que chegaram em casa, foram fazer a refeição. E aí foi quando Jesus se revelou. Como? Num gesto. Jesus se revelou sem sensacionalismo, sem propaganda, sem muito fuzuê. Um gesto. Ao abençoar o pão, e nós um dia veremos Jesus fazer isso, com certeza, mas ele fez de um jeito que só ele sabia fazer. E a prova que esses discípulos conheciam quem era Jesus é que quando Jesus fez o gesto, um olhou para o outro e disse: é ele. Mas Jesus nem ficou para tirar a selfie, ele desapareceu na hora. Porque o que eles tinham para continuar, Jesus já tinha dado. Nós somos pentecostais, cremos no mistério de Deus, mas o que é suficiente para a gente caminhar é a palavra. Pare de ser catador de profecia, catador de revelação. Aí tem revelação ali, eu vou. Não, vá se tiver Bíblia. Se tiver Bíblia, é suficiente. Se tiver revelação, é um bônus, é uma gorjeta do céu para você. Mas se tiver palavra, passa o céu e a terra, mas a palavra não há de passar. O que você precisa é palavra. Palavra. Aí um olhou para o outro e disse: eu sei quem é. Olha quem estava conosco, era ele. Isso agora eu estou entendendo. Que eu nem estava no caminho. Enquanto ele falava, o meu coração pegava fogo. Aí o outro não ficou por baixo, disse: o meu também. Interessante que eu acho que eles não estavam dando glória, não dava aleluia, não dizia manda mais papai, mas dentro estava pegando fogo. Pegando fogo. Por isso que eles pediram para Jesus continuar, porque já estava gerando o efeito. E o último efeito que Jesus fez foi as escamas espirituais dos olhos cair. Quando a escama caiu, aconteceu algo tremendo. Eles reconheceram que era Cristo. Quem se aproxima de Jesus, quem recebe a revelação de Jesus, quem tem experiência pessoal com Jesus, não pode, não consegue ficar parado
e nem calado. Porque vai acontecer uma coisa surpreendente. Eles passaram um dia viajando de Jerusalém para Emaús. Estavam cansados, já era o fim do dia, era jantar e cama. Mas depois que Jesus, se mostrou, se revelou, um olhou para o outro e disse: rapaz, vamos voltar para Jerusalém. Tinha acabado de voltar de lá, varão. Vamos voltar para lá. Vamos levar notícia. Não tem como fazer live, não tinha como fazer chamada ao vivo, não tinha nem como mandar fax, então tinha que ser no face a face. Vamos voltar para Jerusalém, dizendo agora: ele está vivo, ressuscitou. Como é que vocês sabem? Tirei uma foto? Não, acabei de ver ele. Falou com a gente, fez culto com a gente, abençoou o pão, e a gente está com o coração pegando fogo. Jesus vai fazer visita em Emaús. Jesus vai aquecer coração. Jesus vai arrancar a cegueira dos olhos. Abre a tua mão e recebe a labareda da presença dele. Quem está parado vai se levantar. Quem está morto vai viver. Quem é desesperançoso vai receber fé. Alguém pensou que tudo acabou, mas Jesus está fazendo a ronda em Emaús, e ele está dizendo: volta para Jerusalém. Tem tarefa, tem trabalho, tem uma obra. Eu vou te usar ainda na terra, para alguém saber que eu estou vivo, que eu sou Deus e que eu reino para todo sempre. Assim diz o Senhor. Glorifica a Deus nesta noite, aleluia. Glorifica a Deus porque Ele está transformando vidas, aleluia. E você é este que Ele está usando para transformar vidas. Ele está colocando fogo no teu coração, para tu voltar para Jerusalém e colocar fogo em corações gelados, aleluia. Lá dentro da tua empresa tu é uma labareda do céu. Lá na faculdade tu é uma labareda de Jeová. Na tua parentela tu é um altar aceso. Os cubos de gelo vai começar a derreter, a panela vai ferver, o fogo vai se abrasar, e alguém vai receber vida pelo poder do Evangelho que está sobre ti. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. A prova de que quando Jesus chega, produz vida é isso: a gente compartilha a palavra, a gente compartilha a fé. Porque não adianta vir para aqui receber, ser cheio, ser tomado, e terminou o culto, evapora, seca, se encapsula e só se reencontra agora no próximo avivamento. Não pode viver só de culto em culto. Aqui é uma fonte onde a gente recebe para disseminar, para irrigar vidas. E Jesus fazia isso. Ele gerava agentes multiplicadores da notícia da ressurreição. Num tempo que não tinha correntes, nem mensagem automática, lista de transmissão, mas Jesus criou a lista de transmissão dele, desse jeito. Ele via e dizia: vá dizer. Lembrem-se de uma coisa: no ministério terreno, quando Jesus fazia milagres, qual era a recomendação? Por favor, não diga a ninguém. Não era assim? Quando Jesus fazia milagre, a recomendação era: por favor, fale nada. Mas quando ele ressuscita, muda o procedimento. Quando ele ressuscita, agora é: por favor, aonde passar, diga que eu estou vivo. Pode dizer que sou eu, e diga que eu estou chegando lá também. Quando esses outros dois chegaram em Jerusalém, com certeza avisaram os discípulos ficaram sabendo. Aí disse: pronto, agora é mais dois também que foi contagiado por essa alucinação. E eles continuaram tomados no seu medo. Eles continuaram tomados na sua ansiedade. É interessante que eles ficaram ainda trancafiados. E João, capítulo 20, nos mostra que Jesus vai visitá-los agora. Jesus não vai tocar na porta, no interfone, até porque, como eles estavam com a síndrome do pânico altíssima, se batesse na porta, com certeza ninguém ia abrir. Eles estavam com medo do Sinédrio Judaico e do Império Romano, no mínimo. Eles deviam até ter uma espécie de código ou senha para abrir a porta entre eles. O nível de medo dos discípulos era altíssimo, meus irmãos. Eles se tornaram desertores. É porque Jesus teve misericórdia e foi lá restaurar os corações. Então Jesus, já glorificado, não tinha mais limitações físicas, atravessou a porta, se colocou no meio da sala e
Jesus podia chegar dizendo assim: Pedro, tu tá aí, né, varão? Isso é jeito de homem ficar, Pedro? Tiago, varão, até tu andava comigo, rapaz. Mas Jesus não chegou fazendo isso. Jesus chegou dando o que ele tem para dar: paz. Foi isso? Se colocou no meio da sala e disse: a paz do Senhor, meus irmãos, seja convosco. Já chegou dando paz. Soprou o Espírito. A teologia, há muitas discussões para interpretar aquele sopro. E a gente não deve confundir com o Pentecoste, porque o Pentecoste foi o derramamento de poder, foi o vento do Espírito revestindo de poder, e aconteceu em Atos 2. Mas ali, para o grupo de discípulos, Jesus dá um sopro, um sopro menor, digamos assim. Não foi um vento veemente. Eu me aproximo daquele grupo de pensadores que acreditam que aquele foi o sopro da regeneração, porque os discípulos ainda não tinham sido totalmente regenerados. Jesus disse para Pedro: quando te converteres. Pedro já trabalhava com Jesus, já convivia com Jesus, mas Jesus fala de maneira futura para ele: quando te converter, eu tenho uma tarefa para tu. Porque é possível que alguém esteja envolvido na tarefa, mas ainda não tenha uma nova natureza. E Jesus ensinou a Nicodemos que o crente nasce de novo pelo sopro do Espírito, pelo vento. É mistério. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é quem é nascido do Espírito. Discerne tudo, por ninguém é discernido. E Jesus vai dar esse sopro para trazer essa novidade, essa nova natureza para os discípulos. Só que por algum motivo Tomé não estava presente. E a gente também mete a chicotada nas costas de Tomé, chamando ele de incrédulo e tudo mais. Mas a gente tem que entender que Tomé sai para comprar pão, e quando volta, encontra todo mundo maravilhado. Foi ao longo da semana recebendo notícias: eu vi. Acho que Tomé pensou: por que ele não aparece logo de uma vez, fica aparecendo de pouquinho em pouquinho? Então a gente tem que se colocar no lugar dele. Ele não é tão poderoso, não ressuscitou? Para que esse negócio? Está brincando de esconde-esconde? Então Tomé disse: eu só creio se eu ver. Eu quero fazer o exame. Minha fé é empírica, uma fé racional. Sou um crente equilibrado, igual uns que tem por aí, que não dá glória a Deus alto, porque Deus não é surdo, que não dobra joelho, porque Deus aceita o que está no coração. Tu é um seco, rapaz, que não gosta de orar, não gosta de cantar, não gosta de dar glória, aí fica dizendo: eu sou um crente equilibrado. Equilibrado não, você é um crente frio, porque é um crente vivo, cheio de Deus. Ele levanta a mão, ele dobra joelho, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia. Porque quando assistia jogo de futebol, só faltava cair do sofá quando o time levava um gol. Agora, para dar glória, Deus não é surdo, ele não é surdo, e é por isso que ele quer ouvir a tua adoração aqui na terra. Porque é isso que nós vamos fazer no céu. Quando a trombeta tocar, nós vamos juntar aos 4 seres viventes, vamos nos juntar aos 24 anciãos e uma multidão de anjos e remidos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, louvado seja Deus. Mas Tomé disse: eu sou um crente equilibrado, eu quero fazer o exame. Jesus ouviu aquela conversa, sim ou não? Sim, porque ele é Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Jesus podia na hora, como uma professora, quando o aluno está trelando, que ela sai da sala e chega no flagra, entendeu? Jesus podia na hora dizer: olha aqui, Tomé, a carteirada. Jesus não tem pressa. Eu estou batendo nessa tecla desde ontem. Quem tem pressa é você. Não diga que é Deus não. Deus trabalha tranquilinho. Ficou aquela confusão: é ele, não é? Está vivo, não está? É alucinação, é revelação. Jesus esperou simplesmente mais 8 dias para fazer a visita. Se fosse eu, ia logo no outro dia, no mínimo. Eu ia aguentar no máximo 24 horas. Olha, não acaba logo com essa confusão, eu estou aqui. Mas ele deixou 8 dias passar e ficar aquela confusão, aquela discussão. Entendeu? Como essa discussão, por exemplo: a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Aí não, vai ser depois. Tem uns que não querem se comprometer, diz: não, vai ser no meio. Aí Jesus, ele podia fazer uma coisa para resolver isso: voltar logo. Olha, eu vou arrebatar logo vocês para acabar essa discussão desses teólogos chatos. Mas ele não tem pressa.
fica aí discutindo. No dia certo, quando o alarido tocar, a trombeta soar e eu aparecer, aí vocês vão saber se é pré, se é pós, se é pós-pós, se é pré-pré, se é meso ou se não é nada. O que importa é que Jesus vai voltar, vai levar a igreja para junto dele. E quem crê, purifique-se a si mesmo e aguarde esta bendita esperança. Louvado seja Deus. Mas Jesus não tem pressa. Ficou aquela confusão lá. 8 dias depois, Jesus aparece de novo na casa. Se coloca no meio da sala. E agora não se dirige a ninguém. Vai direto para Tomé. Ele ouviu a conversa ou não? Ouviu. Pai do Senhor, Tomé, pode vir, porque ele fazia os testes empíricos. Tomé não estava doido, irmão. Tomé era crente, irmão. Tomé nem pediu desculpa. Ele nem se explicou, porque tem crente que quer dar explicação para Jesus. Vê se precisa. Não, Tomé já foi adorando. Senhor meu e Rei meu. Precisa não, Senhor. Eu sei que Tu és meu Rei e meu Senhor. Aí Jesus disse uma frase para Tomé, que eu acho tremenda. É uma das frases mais lindas do Novo Testamento. Tomé, tu viste e tu criste, mas bem-aventurado um povo que não viu, mas creu. Ele estava falando da gente ali, João. Ele estava te chamando de mais do que feliz, porque Tomé viu para poder crer, mas você não viu. Mas um dia, a glória, João disse, quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é. E esse dia está perto de chegar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então aqui o verso 14 é nos dito de Marcos 16 que ele vai aparecer aos 11 e vai tratar da incredulidade e da dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Interessante que essa palavra incredulidade, dureza de coração, Marcos usa muito para falar dos judeus, dos discípulos. Isso aparece em Marcos 3, em Marcos 6, Marcos 10. E Jesus não passava a mão. Os discípulos deles demoraram a desenvolver uma fé fervorosa. A mulher Sírio-Fenícia, que era uma mulher pagã, gentia, Jesus arregalou os olhos e disse, mulher, grande é a tua fé. Mas os discípulos, teve um momento que Jesus chamou eles de homens de pequena fé. Em outro momento Jesus perguntou, vocês não tendes fé? Então, aqueles que eram para ser mais fervorosos eram os mais incrédulos. E Marcos registra muito essa incredulidade dos discípulos ao longo de todos os evangelhos, até no último capítulo. Eles demoraram a crer. Discípulos demoraram a crer. Por isso que em nosso meio também há pessoas assim, que são mais custosas a desenvolver uma fé fervorosa. Por isso que nós temos que ser maior em fé do que os discípulos. E Jesus deixou uma promessa, dizendo que se a gente cresce e tivesse uma fé maior que a deles, nós faríamos sinais até maiores do que os que eles viram e até fizeram no nome poderoso do Senhor Jesus. Então a igreja, ela tem que superar a fé, o fervor dos discípulos, porque em muitos momentos eles decepcionaram o Senhor Jesus. Mesmo assim, Jesus não descartou, não distratou, mas foi lá tratar com eles, repor no coração o que lhes faltava, que era fé. E a gente sabe que não existe cápsula de fé em farmácia de manipulação, não tem farinha com fé em prateleira de mercado. A fórmula, a receita para gerar fé, nos ensina o apóstolo Paulo, é pelo ouvir a palavra de Deus. Então, não é cantando 10 hinos, não é dando 250 glórias, não é se ajoelhando por meia hora. A maneira de desenvolver uma fé produtiva acompanhada de obras, é ouvindo a palavra, investindo tempo com a palavra de Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, a tela do sobrenatural se abre, nós entramos numa dimensão que enciclopédia humana nenhuma conseguiu registrar. Então, atingimos um patamar que o homem natural não entende, e aí vai dizer que o crente é doido, que a gente é lunático, porque realmente a fé é a certeza daquilo que não se vê, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé.
E estamos vivendo um momento crucial da nossa fé, porque o nosso Senhor, para nós, ainda não apareceu. Mas no mínimo, Ele faz duas coisas diariamente. Ele fala conosco e nos faz sentir a manifestação da sua presença. Porque qual foi a promessa que Jesus fez para todo o intervalo entre a sua primeira e a sua segunda vinda? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se você não receber mais nenhuma profecia na sua vida, com essa já dá para caminhar a vida toda. Não, porque eu fui para a vigília, foi a noite toda e nenhum profeta veio para mim. Jesus já veio e disse: eu estou assim contigo. Pronto, foi, eu vou. Tu quer mais o que, abençoado? Ainda estamos no lucro. Nós temos a presença, nós temos o poder e nós temos a palavra de Jesus conosco. A palavra que alimenta, o poder que sara e a presença que consola é suficiente para a gente caminhar e chegar no céu de gozo na eternidade. É suficiente. Então o Senhor Jesus vai tratar com essa incredulidade, com essa dureza, para servir de exemplo, evidentemente, para todos nós. E quando Jesus chega com a presença, com a palavra e com o poder, não é só para a gente fazer um culto de avivamento, e eu digo para ti, tu diz para mim, e eu dou 3 glórias, tu dá 5, e no final a gente encerra o culto, não. Quando Jesus chega dando a palavra, a presença e o poder, é para colocar a igreja para produzir vida, sair das 4 paredes. E aí Marcos registra a grande comissão no versículo 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não quero ninguém parado, não quero ninguém dando as 7 voltas do milagre, aí quando termina e volta, inventa as 7 voltas da providência, e só quer viver dando volta, é tanta volta, e no final não sai do lugar, porque é só volta. Não, vamos andar também aí pelos becos, pelos valagos, vamos andar também em linha reta. Eu quero que vocês vá no monte, vá no vale, nos presídios, nas creches, nas escolas, no shopping. Não, mas eu não tenho um trio elétrico, mas eu dei a você um alto-falante chamado garganta. Glória a Deus, não precisa de voltagem. Eu lhe dei saúde, lhe dei fôlego, aleluia, e te revesti de poder para que com o abrir da tua boca a cadeia se quebre. Tu não tem pé de cabra, tu não tem dinamite, mas tu tem a presença, a palavra e o poder do meu Espírito para desfazer toda resistência e toda oposição. Então Jesus dá uma ordem. Jesus não faz um convite, ele dá uma ordem. A ordem, Mateus registra muito bem no capítulo 28, verso 19. Ela tem uma dimensão geográfica e tem uma dimensão temporal. Jesus diz: é para ir para onde? Todo mundo, todas as nações. Não tem como eu ir para todos os lugares, mas eu sou responsável pela minha rua, sou responsável pelo meu quarteirão, pelo meu bairro, e assim sucessivamente. Não adianta ficar cantando em culto missionário, dizendo que quer ir para a Coreia do Norte pregar, tanta coisa, se o vizinho do lado você nunca chamou ele para ir para a igreja. Aliás, ele sabe que você é crente, mas culto missionário, bota bandeira, se fantasia de árabe, né? Faz toda aquela encenação, aquele teatro, dizendo assim: ai, eu quisera ir para o campo missionário. Nunca pegou uma literatura na mão, nunca entregou um folheto, nem decorou ainda nem o textuário da Bíblia, que é João 3,16. Mas quer ir para o campo missionário? Vá para o campo missionário da sua casa, porque Jesus fez isso. Teve um que chegou e disse: mestre, eu quero uma carteirinha de missionário. Eu ouvi dizer que o senhor é missionário, eu amo missões. Ele disse: vai pregar logo para o teu pai, rapaz, vai pregar dentro da tua casa. Quando tu terminar lá, tu me procura. Glória a Deus. Não é? Foi assim ou não foi? Foi, porque tem gente que quer ser itinerante, quer pregar em tudo que é canto, mas a sua parentela não conhece o seu testemunho. Então Jesus está dando uma ordem que nós somos responsáveis por evangelizar todo mundo, começando pela nossa rua, começando pela nossa calçada. E quando? Quando der vontade? Quando o pastor mandar? Quando sobrar espaço na minha agenda? Não. Quando Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é porque ele está dizendo: até lá é o tempo que vocês têm para fazer a minha obra. Então, enquanto eu não voltar, ou enquanto eu não chamar vocês, faça a minha obra. Não, olha, mas nos anos 60, aliás, quando Daniel Berg, Gunavinho chegou aqui no Pará, eu estava fazendo a obra, pastor.
Agora, eu estou deixando para você que está começando aí. Eu já fiz muito minha parte. Só estou descansando. Tá, não. Se você já tivesse concluído, o Senhor já tinha te levado, bênção. Viu? Porque se você concluir, a carruagem de fogo vem lhe buscar. Se tu ainda está aqui, benção, deixa de ser acomodado e acomodada e começa a trabalhar, porque tem serviço para você ainda. Quem quer descansar vai para a glória. Aqui é lugar de trabalho. Trabalho! Trabalhar aí enquanto é dia, porque a noite vem. Negócio de que está vivendo de reserva. Eu já orei muito nos anos 80. Agora é para os adolescentes. Eu estou vivendo da reserva. Carro que vive na reserva, a bomba queima. Tem que buscar o óleo. Tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a palavra, tem que comer o pão vivo, tem que descer o altar, tem que viver diariamente na presença do Senhor, para não se esvaziar. Presta atenção. Presta atenção. Porque tem crente que chega assim para o pastor, né? Você não pode pedir nada para ele. Chega assim, não pode pegar um copo d'água. Ah, fui eu que cavei esse poço todo. Agora a água é com você, vocês pegam. Não, se está vivo, tem que trabalhar. Por isso Jesus disse, a minha presença vai estar com vocês todos os dias, até o final. E esse final é ou arrebatamento, ou quando o Senhor te chamar para Ele. Só que Jesus nunca dá uma ordem sem nos dar os recursos necessários para cumprir a ordem. O homem não. O homem às vezes dá ordem, dá trabalho, te vira. Cada um por si, Deus por todos e pronto. Deus não. Quando Deus comissiona alguém, Ele sempre dá a ferramenta, dá a estratégia, dá os recursos necessários para fazer a tarefa. E a tarefa que Jesus ressuscitado está dando à igreja é que ela informe, anuncie, proclame que Ele está vivo. Só que quando a igreja se reúne para fazer isso, o andar de baixo começa a botar as unhas de fora. Porque se a igreja disser assim, meus irmãos, vamos ficar 3 meses lá na beira da praia, fazendo luau, assando salsichão, a gente bota um seriado para assistir, vamos ficar lá 3 meses, irmão, só em comunhão, só alegria. O diabo, irmão, não vai passar nem lá. E não vai dar trabalho nenhum para ele. Mas quando um crente olhar para ele e dizer assim, varão, vamos ali fazer uma visita a um enfermo, ó, a antena do capiroto já se levanta. Visita, 2 crentes, vai nada, vai não, porque se ele for lá, estrago para mim. Ele já chama os reforços dele e já começa a atrapalhar. Se você marcar para ir para um shopping, vai aparecer gente para lhe dar carona, vai aparecer gente para pagar lanche para você na praça de alimentação. Mas se você disser, eu vou para o culto, chapinha queima, pé de sapato, cachorro morde, lâmpada estoura, cano quebra. E tem crente que fica triste. Ai Deus, por que isso? Se eu tivesse indo me prostituir, se eu estivesse indo satisfazer os prazeres da carne, mas estou indo fazendo a tua obra. E é como que Deus olhasse de cima e dissesse, é por isso mesmo. É exatamente por isso que tudo está se levantando. Porque quem faz a minha obra irrita o reino das trevas. Quem se compromete com o meu reino contraria o inimigo da minha igreja. Quem vive de rede em rede, de bar em bar, de shopping em shopping, não faz nem cócegas no inferno. Mas quem levanta a bandeira do evangelho está mexendo no ninho da serpente, está mexendo no ninho da cobra véia, e ela vai querer se levantar para atrapalhar. Mas Jesus disse, vocês não vão desprovido. Estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, recebe aí, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber veneno, vai virar suco, vai impor as mãos sobre os enfermos e serão curados. Recebe a autoridade do nome de Jesus na tua mão, recebe poder de Jesus na tua mão, recebe, porque aqui é lugar de receber. Ele vai usar a tua mão para curar câncer,
vai usar a tua mão para curar doença neurodegenerativa. Ele vai usar a tua mão para curar AIDS. Tu crê? Terra. Ele vai usar a tua mão para curar esquizofrenia, laudo psiquiátrico. O sangue carmesim está rasgando nesta noite. Laudos de morte. Deus vai usar a tua mão para neutralizar. Ministério, receba autoridade nova para expulsar demônio. Principados e potestades do Pará vão recuar, porque Deus está dando ordem, abrindo a porta do céu e dizendo: a minha bênção estará ali. Toda resistência, toda opressão, toda feitiçaria, toda palavra contrária, toda seta maligna, todo ninho de cobra, toda ferramenta preparada para impedir o avanço desta igreja, na autoridade do Evangelho de Jesus, eu estou agora denunciando, repreendendo e invalidando. Seja invalidada toda obra maligna. E a igreja avança, a igreja avança, a igreja avança. Porta larga está se abrindo nesta noite, e o Senhor está dizendo: vem comigo marchando. Eu estou pisando a cabeça da serpente, eu estou estourando o veneno do escorpião, eu estou botando a raposa para correr, e a terra vai ouvir o rugido do leão da tribo de Judá. O rugido do leão da tribo de Judá. Recebe autoridade, recebe poder. A chave da vida com a igreja. Porta vai ser aberta, cadeado vai estourar, ferrolho vai despedaçar. Mas a igreja vai avançar, a igreja vai crescer, a igreja vai prosperar, no poderoso nome de Jesus. Glorifica Ele. Abre a tua boca e fala em língua estranha. Na tua boca tem uma nova língua, na tua mão tem uma brasa de fogo, no teu pé tem azeite, na tua cabeça tem capacete, e na tua mão tem a espada, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a boca e glorifica. Aleluia. Abra a tua boca e glorifica, porque quando glorifica, Deus vence as tuas guerras, terra. Ela merece sobre torga, sorminate a fácia. O diabo queria se andar na tua casa, mas ele pegou em pompa, porque tu estás acompanhada. Tu estás acompanhado do Filho do Deus Altíssimo, e o Pai disse para ele: